Olá, terrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Meu nome é Gustavo Quirino e se você acha que o Selbit é o rei dos enigmas, espere até você conhecer Alan Turing, que esse realmente é o primo gênio que toda mãe vai reclamar com você. Então, hoje é dia de cinema e em nosso quadro Cine Damas, o quadro que tem o objetivo de trazer e realizar uma análise crítica de obras cinematográficas e relacionadas com o tema da liberdade, começou. Vocês já conhecem nosso co-host Rafael Slatinsky. Tudo bem, Rafa? Ele que é gestor do podcast Damas de Ferro e muito mais. Opa, tudo bem, Gu? E você, como que tá, cara? Cara, o que eu espero, na verdade, a gente conseguir debater hoje é justamente sobre como que o governo consegue se meter na vida da pessoa até que quer fazer o governo ganhar, cara. É mais... By the way. Tonks, né, cara? É uma presença especial também para debater um filme sobre o Alan Turing. Tinha que ser alguém que seja membro do Gate, não é mesmo? Nós trouxemos aqui o Mikael Santos, que é o nosso design de social media. E aí, Gustavo? Mikael. Muito obrigado. E o conhecimento está disperso pela sociedade, né? Com certeza. Bem, o Cine Damas de hoje será sobre um filme premiado, que é O Jogo da Imitação. A história é uma história baseada em fatos reais, mas que também foi baseada em um livro com um nome semelhante, que é Alan Turing, um Enigma. Na verdade, tem relação com o filme, mas que vocês vão entender depois que enigma é esse. Esse livro foi escrito por Andrew Hodges, que fala sobre a história do lógico, do matemático, do cientista da computação, não sei se poderia falar, já que não existia, mas o grande Alan Turing. Este é um filme britânico-americano, então foi gravado nos Estados Unidos, mas também em muitas cenas lá na Inglaterra, os atores praticamente são todos britânicos, e foi dirigido pelo cineasta Morten Tyldum, com o roteiro de Graham Morrow, que o roteiro concedeu ao filme uma premiação de melhor roteiro adaptado lá em 2015. Então, olha só, é um filme premiado, um filme de alta qualidade, e que nós vamos ter essas duas pessoas aqui inteligentíssimas e que a gente vai debater sobre esse filme e relacionar com a liberdade, com o totalitarismo, com guerra e com tudo. O filme ele também tem a presença de muitos autores talentosíssimos. No caso, tem o Benedict Cumberbatch. Como é que se pronuncia isso? Benedict Cumberbatch. Uma coisa assim. Cumberbatch. Que foi recentemente acusado por ser herdeiros de escravagistas, né? Olha só. E também ele atuando como Alan Turing. Nós temos também a presença da Keira Knightley como a Johan Clark e o Matthew Goode, o nosso eterno Ozymandias, né? Para quem ama Watchmen. Então são autores de alto calibre e que não tem como dar errado esse filme, né? Com um roteirista desses, com atores muito bons. E já vou dando spoiler que foi muito bom esse filme. Mas antes da gente falar sobre o filme em si, podem ficar com os nossos recados iniciais que nós já voltamos. Olá, ferrinhos! Bem-vindos aos nossos recados iniciais. E hoje queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que nos apoiaram nessa jornada de liderança, desenvolvimento intelectual e literária. O Damas de Ferro está crescendo a cada dia graças a vocês ouvintes, membros e gestão. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, acesse nosso site damasdeferro.com.br e nossas redes sociais @c.damasdeferro e aproveitem esse episódio. Então, gente, quais foram as suas impressões iniciais do filme? Vocês gostaram, não gostaram? Ruim, bom? E aí? Pode começar, amiga, se quiser. Pode começar? Olha, eu esperava... Porque assim, eu não sabia tanto da história do Alan.
E o filme me pegou de uma maneira um pouco meio dramática. Eu chorei bastante durante o filme, mas adorei a forma como foi retratada a questão. Eles bateram muito em cima da questão da homossexualidade dele nessa batalha, na história em geral, e em contramão sobre a qualidade intelectual do cara, né? Porque ele teve forte contribuição na Segunda Guerra, ajudando a gente a ganhar. Então, é muito legal ver essa dualidade, tipo, uma coisa que era negativa naquela época, que é a questão da sexualidade dele, e uma coisa super positiva, que era a contribuição dele para que a gente conseguíssemos ganhar dos nazistas. Então, o filme me impressionou bastante, traz aquela questão de histórica, até de orgulho para pessoas que nem eu, né, homossexual, de ter uma pessoa como ele, que teve grande contribuição, e o filme retratou isso bem, sobre transparecer, que eu acho que é isso que o filme queria mais mostrar, era transparecer essa questão da homossexualidade e também da grande pessoa que foi o Alan Turing. Eu acho interessante também no filme que, além dessa questão dele ser homossexual, também busca retratar que ele também, pelo menos ao meu ver, né, parecia bastante ser autista, né? Então, ele ter essa dificuldade de relações sociais ali ferradamente, mas mostrar uma inteligência anormal até para conseguir inventar o computador, né? Então... É verdadeiro isso, que ele era autista? Não sei, tem que pesquisar depois, mas, por exemplo, da maneira como que o Benedict lá queria representar o personagem, parecia bastante que ele queria representar uma pessoa autista, né? Agora, se é de fato ou não, eu tenho que pesquisar mais a fundo. Tem algumas críticas dos filmes que falam justamente sobre isso, de que ele era uma pessoa super amável, que no filme mostra que ele é meio resistente, só que daí é a questão, né? Críticas e críticas, né? É isso que eu ia falar. Às vezes, é porque eu acho que tem uma tendência atualmente, né? Não sei se é benéfica ou não, eu não sei, de todos gênios, assim, todas as pessoas que são muito gênias, colocam como se tivesse um espectro autista. Aí colocam... E, tipo, às vezes eu poderia até ser autista, mas às vezes o espectro nem é tão forte assim, às vezes é bem leve e mostra a pessoa bem, assim, arrogante, sei lá, meio uma pessoa complicada, mas nem sempre assim, né? Geralmente as pessoas vivem normalmente, porque para ter um espectro mais forte é mais raro. Acho que o Rafa até pode falar. Varia muito, na verdade, né? O espectro autista, ele, como que eu posso dizer? A pessoa pode demonstrar um jeito ou de outro jeito, né? Então a pessoa pode demonstrar que ela é muito sensível ao som ou não ser muito sensível ao som, sabe? Ela tem mais essa questão, né, mais intensificada de ter dificuldade de conseguir entender contextos sociais. Agora, por exemplo, o que aparentava nele que ele tinha uma inabilidade social ferrada, que a pessoa não conseguia ter o mínimo de tato sobre contextos sociais. O cara só... não, é mais lógico se fazer, eu vou fazer isso, pronto, acabou. Ia pela lógica, eu nem entendi a piada direito, ia muito no como que se pode dizer? Na palavra em si, tipo, você não vê o contexto, você vai então quer dizer que você, por exemplo, tem a parte que ele literal, chega... né? No literal mesmo. Ele chega lá e é recebido pelo oficial, e aí ele faz uma piadinha e ele meio que não entende. Não só isso, né? Mas também ele analisando as outras pessoas falando e daí até a mulher ela fala, então isso que é um flerte, né? Isso que as pessoas estão fazendo é flertando. Tem que explicar. Então. Ô, Mika, então você pode, antes da gente entrar no filme em si, você pode dar uma palhinha, uma geral sobre quem foi Alan Turing? Nada muito detalhista? O Alan Turing é conhecido como o pai da computação pela forte contribuição dele nisso, né? De estudar algoritmos, coisas que hoje faz parte da nossa vida. Então tem a forte mãozinha dele ali. Então ele foi um cara importante na história por decodificar spoiler aqui, os coisas que os alemães faziam para poder dar os próximos passos nas guerras e, enfim, conquistar os territórios que eles queriam. Então ele, com a máquina que ele desenvolveu, com a tecnologia e com a expertise dele, ele é considerado pai da computação hoje justamente por conta disso.
Eu acho que é mais ou menos isso. Pelo amor, não tem spoiler, né? A guerra já foi, a gente já sabe. A guerra já foi, que a gente ganhou. Österreich. Começar a falar alemão aqui do nada. Mas o spoiler sobre a máquina, né? Ah, sim. Ia falar alguma coisa, Rafa? É que tem até um meme na internet que daí o pessoal tava falando, se você está aqui mexendo no computador nas redes sociais, é porque você tem que agradecer ao pai da computação, ateu e homossexual Alan Turing, né? O pessoal fala isso aí. Eu queria muito colocar essa na minha frase inicial. Ateu em maiúsculo e homossexual em maiúsculo também, pra dar aquela... E com a foto do Bolsonaro, obviamente. Atrás. Então esse é o Alan Turing, e o filme basicamente vai contar não somente... vai contar sim a história dele, mas vai contar com muito foco no como ele desenvolveu essa máquina, que é chamada de máquina de Turing, né? Mas esse filme, ele é basicamente dividido em 3 partes. Como é que funciona isso? Elas são 3 partes não sequenciais, ou seja, são partes que não são... que são divididas em épocas diferentes, são 3 épocas diferentes, mas que são passadas ao longo do filme, indo e retornando. Então, primeiro aparece ele já em um momento em que ele já é um adulto, na década de 40, no momento da Segunda Guerra Mundial. Logo depois, faz um flashback para a vida dele da infância, em que era a década de 30, mais ou menos. Depois volta para ele já adulto, já um pouco mais velho, idoso não, né? Porque ele faleceu com 41 anos, mas mais maduro, na década de 50, e vai e volta. Então, por isso que é não sequencial. Mas, basicamente, o filme, a parte principal do filme se passa nessa fase intermediária da década de 40, na Segunda Guerra Mundial, em que realmente o Alan Turing trabalhou para ajudar a vencer a Guerra Mundial, ajudar a vencer os alemães. E como é que começa esse filme, né? O Alan, ele foi contratado pela coroa britânica para o programa confidencial que está tentando decodificar a máquina alemã chamada Enigma. Agora, o que seria esse Enigma, né? Seria basicamente, segundo o filme, a melhor máquina de codificação do mundo até então existente. Então, a partir dessa máquina, eles conseguiam encriptar diversas mensagens, diversas comunicações, diversas mensagens para se comunicar entre os alemães e o exército do eixo. Então, assim, eles conseguiam falar onde é que estavam seus navios, onde é que estavam seus tanques, estratégias de ataque. Nós vamos agora atacar este trem. Nós vamos atacar essa cidade, esta ilha. Então, assim, eles conseguiam se esconder dos aliados com essa máquina de criptografia e conseguiam agir livremente, porque não tinha como eles interceptarem a mensagem e ler a mensagem. Eles até conseguiam ver a mensagem criptografada, mas não sabiam o que é que ela significava. E basicamente é esse o enigma que paira basicamente por todo o filme, né? Qual é a solução desse enigma? E para vocês terem uma ideia, essa máquina criptográfica construída há mais de 70 anos atrás, há muito tempo, mudava as configurações todo dia. Então, cada meia-noite, eles tinham uma nova forma de criptografia, uma nova forma de mudar as regras do jogo, por assim dizer. E essa questão do jogo é muito batida nesse filme, porque para o Alan Turing, tudo é somente uma questão de um jogo, de regras do jogo. E essa é a genialidade que eles precisavam, alguém que entendesse as regras do jogo. Lembrando que era na década de 40, então a tecnologia era totalmente defasada, diferente do que nós temos hoje. E para ele conseguir fazer isso, precisava realmente de uma genialidade de outro mundo. Ainda mais porque, na verdade, a própria máquina lá, o Enigma, era uma máquina de escrever praticamente, né? Exato. Então, tipo, botãozinho igualzinho a máquina de escrever, e é o que ele tava
que eles estavam falando, né? Existem milhões e milhões e milhões de combinações que encaixariam ali para poder decodificar, e cada meia-noite vira uma nova maneira, né? Então o pessoal teria que trabalhar com a questão da probabilidade e que uma mente humana, por mais que ela seja boa, não consiga ter essa capacidade, né? E teria que correr contra o tempo, né? Porque eles tinham pouco tempo para poder decifrar a mensagem, para poder conseguir interpretar as mensagens dos alemães. E isso daí era quase impossível, justamente por conta que era uma tecnologia avançada para a época, né? Sim. Na verdade, os alemães eles conseguiram fazer muito avanço tecnológico, e uma delas foi justamente essa parte de codificação, né? Então, peraí, tem a ciência nova, né, que não tinha antes da Primeira Guerra Mundial, de conseguir ali mandar com uma certa distância uma mensagem, e eles aprenderam muito bem a como fazer isso sem que outros descubram, né? Sim. Porque, por exemplo, se a gente pegar a época da Primeira Guerra Mundial, né, onde teve o grande conflito, assim, o pessoal fazia ou pombo correio, né, então, ou por pombo, ou fazia por mensageiros, né? Então era uma coisa ainda muito... Era uma coisa muito rudimentar, né? Inclusive, na verdade, um grande filme sobre mensageiros é o 1917, caso alguém quiser assistir, né? Mas... Um baita filme. Engraçado que a gente só está assistindo filmes sobre guerra, principalmente sobre totalitarismo no século XX, né? Uhum. Muito presente, né? Muito O presente. 1917 é mais ou menos sobre isso, na verdade, da Primeira Guerra. Não é sobre totalitarismo, mas ainda assim é sobre guerra. E o nosso foco em filmes sobre guerra é porque, basicamente, os filmes históricos, aqueles que são baseados em fatos reais, quando nós pensamos na forma mais absoluta de dissolução da liberdade alheia, da liberdade humana, foi a partir do totalitarismo. Então, filmes que nós já gravamos foi sobre o comunismo, que foi o Mr. Jones, que foi sobre a grande fome de Stalin, O Holodomor. O Pianista, em que foi a forma como os nazistas também dizimaram a Europa, inclusive com a vida dos judeus, e aí que nós vemos a história do personagem principal, que era um judeu, e agora nós vemos a história do totalitarismo tentando acabar com o Ocidente, né? Mas inclusive tem uma cena muito interessante no final que depois eu vou comentar, mas é justamente falando, será que é democracia versus tirania? Será que é liberdade versus autoritarismo? Mas aí depois a gente conversa agora. Porque foi bem polêmico essa parte. Sim. Ia falar algo? Também achei meio polêmica essa questão. Na hora que eles falaram, fiquei assim... liberdade contra democracia, ou democracia contra autoritarismo é meio complicado, porque dava pra ver isso no filme, que não era só um lado que era tão autoritário assim. Uhum. Até porque, por exemplo, pegando sobre a própria questão do Alan Turing ser gay, né? Até no próprio DSM, né? O nosso grande manual onde que a gente pega sobre doenças psicopatológicas, o ser homossexual só deixou de ser considerado uma doença, se não me engano, em 1980. Posso estar um pouquinho enganado. No DSM-3, né? Então a gente tá atualmente no DSM-5 e não daqui a muito tempo vai lançar o DSM-6, né? Mas pra ver como que na verdade é pouco tempo, né? E lá na então era Inglaterra, considerado... Não, até há pouco tempo era considerado como uma doença e, tipo, você é um doente, você tem que ser tratado, né? E das piores tratamentos possíveis, né? Com certeza. Que ele é um exemplo de que foi um tratamento mal executado. Assim, aquele tratamento tinha tudo pra dar errado, na verdade. Pode falar, Hugo. Inclusive, na Inglaterra, foi na década de 60 que deixou de ser crime. Então, nem doença era. Tipo, você era preso se você fosse homossexual. Até ontem, 60. 60 foi o quê? Quando meu pai nasceu. Caramba. Não faz muito tempo. 60 anos atrás. Em um estado teoricamente democrático. E até há pouco tempo, né? Atualmente, na verdade, em países totalitários. Ainda acontece muito ainda.
Sim. É engraçado, né, que pouco tempo atrás a gente já comemorou já que um país tirou a homossexualidade, descriminalizou a homossexualidade, e a gente, poxa, a gente tá ainda nesse século e temos que comemorar isso ainda, porque é uma coisa ainda tão presente em vários países, né? Assim, não, o Sri Lanka eu acho que criminalizou recentemente também, né? Pega ali, eu acho que foi nos anos de 2021, alguma coisa assim, eles voltaram a criminalizar, né? Então... Mas tá fadado ao Só fracasso. bons exemplos. Sri Lanka. Bons exemplos de países. Não, é engraçado que Sri Lanka, eu não sabia sobre esse país. Eu vim descobrir por causa do caos que acontece por lá. Então... Então ver quão bom é o país. Tem que ser, né? Uma ditadura como de praxe, né? Então... Só lugares ótimos para aqui, na verdade, onde é criminalizado, né? Qatar, Bielorrússia, Sri Lanka, alguns países árabes ali também, né? Mas onde que, né? Por exemplo, Afeganistão, onde que ainda existe a lei Sharia, mas... Cara, de boa, sabe? Uma coisa que me chamou muita atenção, que até li que ele tinha uma dificuldade com autoridades, né? De obedecer a autoridades, de tratar a autoridade como a gente... pessoas normais tratamos as autoridades. E dá para ver essa parte totalitária do lado da Inglaterra quando ele fala sobre divisões de poder e que um manda, os outros têm que obedecer, quando ele fala que ele queria fazer alguma coisa que não era do agrado do capitão, do comandante lá. E dá para ver essa parte do totalitarismo, né? Que é trabalhar junto para um bem maior, que ele queria uma sala só para ele, mas aí ele queria que eles trabalhassem junto, enquanto eles estavam ali, várias pessoas estavam morrendo, aquele apelo ao coletivismo gritante. Que geralmente governos totalitários têm esse apelo ao coletivismo, né? Mas por exemplo, né, se você for pegar a própria função do exército em si, tá falando, né, sempre tem que ter uma pessoa no comando e você tem que obedecer, né, então já tem meio que esse conceito mais coletivista ali em cima do negócio. Então, tipo, a pessoa tem que obedecer porque simplesmente a pessoa tá numa patente maior, ela foi encarregada para aquilo e pronto. Isso já acarretou milhões de problemas ao longo de boa parte das histórias, né? Então, simplesmente porque tiveram ou generais incompetentes ou alguma capitão incompetente que não tava nem aí para o que poderia ser melhor para salvar as tropas, mas sim o que na verdade era mais conveniente para ela. Voltando à Primeira Guerra, aconteceu bastante isso. Mas... Pode falar, Gu. Interessante que, falando objetivamente, a burocracia do exército, essa questão de ter uma corrente, uma cadeia de comando bem estabelecida, é a melhor forma de ganhar uma guerra, querendo ou não. Porque é a forma como você sabe de que você vai falar uma coisa, a pessoa vai obedecer, e essa pessoa que obedecer vai falar exatamente aquilo que você falou para ela para o próximo comando. E assim que eles vão crescer e ter resultados eficientes na guerra. Agora a questão pode falar. Pode usar. Termina aí. E a questão essa burocracia, esse sistema de cadeia de comando militar pode sim acarretar muitos problemas. Inclusive, foi algo que a Hannah Arendt ela resgatou em seu livro Eichmann em Jerusalém, e na verdade foi um julgamento em que o oficial nazista Eichmann, ele era encarregado de levar os judeus para a solução final, que, para quem não sabe, é a morte, né? Só que ele, na verdade, era tido como um burocrata que ia falar, não, esse trem vai para tal local, esse trem vai para tal local. Só que esse trem era trem carregado de judeus. Só que tudo isso a partir de uma cadeia de comando muito burocrática, muito eficiente, e essa eficiência levou para o mal. Então, essa eficiência burocrática militar desconsidera decisões morais. E ao fazer isso, ele tende também quando acontecer algo errado, tranquilo, só segue o comando, só segue o fluxo. E foi isso que aconteceu no exército nazista, foi isso que também protegeu muitas vezes muitos países em guerras, mas também foi isso que estava atrapalhando, de certa forma, o desenvolvimento, o avanço
de Alan Turing com a sua máquina lá a resolver esse enigma lá na Segunda Guerra Mundial. É o que eu brinco que, na verdade, tem dois lados sempre esse negócio, né? Por exemplo, se você for pegar antes da Primeira Guerra Mundial, até o início da Primeira Guerra Mundial, velho, as pessoas, os soldados, eles não tinham autonomia no meio do combate. Você tinha que literalmente estar ali onde a pessoa falou pra você estar. É que nem aquelas guerras lá, por exemplo, a Guerra da Independência dos Estados Unidos, onde as pessoas se enfileiravam, né, esperavam um dar os tiros para outro depois dar os tiros e, tipo, a pessoa que morre, foda-se. Né, então, isso daí, inicialmente, foi um grande problema, né, depois que eles foram se adaptando ali na Primeira Guerra Mundial, de como que, na verdade, isso aqui não dá certo, né, então fazer pessoas enfileiradinhas ali não dá certo, tem que dar um pouquinho mais de autonomia pro soldado, né, no meio do combate. E assim é onde que começou a dar mais oportunidade justamente para soldados conseguirem medalhas, de conseguirem ali ter uma conquista, né? Que nem a Cruz de Ferro, que é uma das mais importantes medalhas que um soldado poderia receber, né? Que ele colocar em risco sua própria vida para poder salvar de outras pessoas, né? E um benéfico de outras pessoas. Uma coisa interessante mesmo que o Gustavo falou é que é um tipo de mecanismo que dá certo, essa divisão de comandos para que um passa e o outro obedeça e tudo mais. Tanto que o Alan usou isso. Então ele falou, poxa, eu quero fazer isso, só que eu não posso porque meu superior não quer. Ele mandou mensagem pro superior do superior para poder ele ser o cara que comanda. Então ele aproveitou desse mecanismo, porque a questão é uma ferramenta que pode ser usada para o mal e pode ser usada para o bem. E ele foi uma pessoa que usou para que isso pudesse ocorrer, o projeto dele, que era construir a máquina. O que a gente conhece aqui no Brasil como jeitinho brasileiro. Isso. Já existia. Já existia. Olha só, não é só brasileiro que faz isso. E até nessa cena, próximo dessa cena, o que é que ele fez para resolver? E essa parte que eu meio que dei um pulo na cadeira. Ele falou... O general comentou com Alan Turing de que se ele não gostava da decisão dele, então que ele falasse com o chefe dele. Então siga a cadeia de comando. O que é que ele foi falar? Quem é seu oficial? Quem é seu chefe? Aí o general falou, fale com o Winston Churchill. Aqui o endereço dele. Ele falou, mas ele tinha a convicção de que isso não ia acontecer. Mas o que aconteceu? Ele mandou uma carta para o Winston Churchill e ele deu aval para que o Alan Turing, líder daquele setor de pesquisa. E aí isso foi demais. Poderia aparecer o Winston Churchill? Poderia. Apareceu? Felizmente não, né? Mas o Winston Churchill só apareceu em gravações. E é engraçado que o cara ele não podia demitir o chefe da pesquisa antes, né? Aí na hora que ele falou, posso demitir? Aí ele falou, não, você só pode comandar. Aí o Churchill tinha também dado a liberdade para ele demitir se ele quisesse. Então ele foi demitindo a galera ali. Para poder montar a equipe dele. Você quer puxar para algum outro canto? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tá. Uma coisa que eu estava pensando quando estava assistindo esse filme seria... Tem aquela velha máxima de que os avanços científicos tecnológicos são todos originários a partir da guerra. E aí a gente assistiu esse filme que fala justamente sobre o avanço da computação justamente por conta da guerra. Agora, isso seria uma máxima ou teria algo diferente nisso? Teria uma réplica, uma réplica não, né? Mas um tipo de debate sobre isso. Não que eu seja pacifista, né? Mas... Então, né? O pessoal sempre entra nessa questão que, por exemplo, a guerra causa evoluções. Mano, a falta da guerra também causou várias evoluções, né? Por exemplo, hoje em dia a gente não necessariamente tem uma guerra, mas está continuando evoluindo justamente porque precisamos manter uma superioridade, né? Então, pega os Estados Unidos. Ele ainda desenvolve tecnologias novas sobre armas porque ele sente a necessidade disso para caso um dia acontecer alguma guerra, ele tem como se defender. Ou até para conseguir preservar a paz na qual tem atualmente. Então...
Por exemplo, a gente hoje em dia utiliza o processo antigo para conseguir fazer uma evolução do novo, né? Então, qual que é o problema? Antigamente a gente tirava as coisas tudo do zero e desenvolvia. Só que tudo que evolui hoje em dia de tecnologia, a gente está pegando uma coisa que já existe e, né, pegando essa coisa que já existe para conseguir criar uma nova. Um bom exemplo, placa de vídeo. Então, a placa de vídeo que a gente tem hoje em dia, ela está produzindo uma nova placa de vídeo. E assim vai lançando todo ano. E vai desenvolvendo cada vez mais. E assim vai melhorando a qualidade das coisas. Não sei se deu pra entender. Sim, sim. Tem a questão também de que em pouco tempo, sem guerra, a gente conseguiu evoluir muito, que em tantos anos atrás a gente não conseguiria, levaria muito tempo para evoluir. Então, não necessariamente guerra causa evolução. Sim, tem algumas tecnologias que a gente se beneficia delas, micro-ondas. É até interessante falar sobre isso, que tem a ver com criptografia, a questão do Alan Turing, né? E eu sou libertário, a gente usa Bitcoin, a gente promove o Bitcoin, falando, olha, compra o Bitcoin, essas coisas, que justamente usa dessa tecnologia da criptografia. Aí fica, olha, vocês estão usando uma criptografia, uma tecnologia criada na guerra, que evoluiu na guerra. Então, é uma máxima mesmo. Isso eu não tinha pensado, né? Porque se nós pararmos para pensar, o Satoshi Nakamoto tem muito a agradecer com o Alan Turing, né? Porque a gente sempre fala, você tem que agradecer com o Alan Turing, que foi um homossexual, um ateu. E o Satoshi Nakamoto também, principalmente. Porque utilizou da computação, da criptografia e conceitos de economia. E por isso que nós temos essa possibilidade de, sem querer fazer alusão a nenhum tipo de investimento, viu, CVM? O regulador. É a CVM. Mas já fazendo, que é uma forma de fugir das políticas econômicas desastrosas da moeda, né? Sim. Ainda mais porque hoje em dia, cada vez mais, a gente fica mais dependente de um estado e a gente quer ir contrário a essa maré, né? Por exemplo, né? O que aconteceu recentemente de certas coisas, né, econômicas saírem do Banco Central e ir para o Ministério da Economia, né? Notícias recentes. Aqui, ó. Transferência da COAF, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Banco Central para o Ministério da Fazenda, né, que é um órgão político. Caramba. Então jogar totalmente para a parte política, a parte da COAF ali. COAF é o quê mesmo? Acabei de falar o nome. Mas é o que? Financeira. Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ah, caramba. Regular praticamente todas as transferências que fazemos, seria isso? As taxas, algo do tipo? Imagino que sim. Mas aí entra a questão sobre o que a gente está falando, né, da tecnologia. Eu acho que com o tempo, com a necessidade humana, a gente ia criando umas tecnologias para adaptar de acordo com as nossas necessidades. Aquilo ali foi uma necessidade de matar pessoas ou proteger de pessoas que matam pessoas. Mas, de qualquer forma, um dia a gente ia chegar nesse patamar, ou a guerra só acelerou um pouco isso. Uhum. É que, por exemplo, né, tem até uma frase de um amigo meu que eu adoro, que é a necessidade faz o sapo pular, né? Então, o pessoal viu uma necessidade ali de que eu tenho que fazer isso daqui se eu quiser ganhar, e daí foi lá e criou, né? Desenvolveu, porque realmente tinha que fazer a mesma coisa que, por exemplo, uma pessoa que tá passando fome. Ela tá passando fome, ela precisa se movimentar de alguma maneira, né? É como que eu posso dizer, um reforçador do ambiente para falar, olha, se você não fizer isso, você vai morrer. Então, tem que fazer, né? Uhum. Então, por exemplo, querendo ou não, a gente já se movimenta por conta própria, só que se movimentamos mais ainda quando, na verdade, surge alguma necessidade. Só que essa necessidade não precisa surgir necessariamente da guerra, como foi o caso lá. Pode surgir simplesmente pela rivalidade de empresas, pode surgir pela questão de desastres naturais, né? Como que, por exemplo, a quantidade de pessoas que hoje em dia morrem de furacão. Muito menos que se você pegar 100 anos atrás. Sim.
né? Então, o ser humano ele tem seu método de evoluir, só que a guerra ali foi um dos meios que ajudou a evoluir essa parte de descriptografar ali algo para conseguir fazer, né? E tem essa coisa de você não desqualificar o mecanismo, né? Que tem essa questão, se foi criado na guerra, então é ruim. Não necessariamente é ruim. Foi usado por um fim ruim. O meio foi usado por uns fins ruins, mas não significa que literalmente aquilo é ruim. Pode ser usado para coisas boas, que nem a gente está fazendo aqui, né? Por exemplo, eu tinha citado até num episódio sobre o clube de leitura daqui do Damas, justamente sobre o livro que a maioria dos neurocientistas hoje usam, né? Que é um livro feito pelos nazistas. Que eles pegavam ali, né, as pessoas e estudavam ali o cérebro de uma maneira um pouquinho de falta de ética. Mas é o livro mais detalhado que existe. Aquele livro de resistência humana, né? Quanto tempo uma pessoa consegue ficar debaixo d'água, sei lá, foi nessa época, nos experimentos dessa época da Alemanha nazista. Ou eu tô enganado? Não sei te dizer, se eles fizeram aquele médico, filho da fruta. O grande Mengele, né? Uhum. Aquele cara lá bonitinho, que nunca fez nada de mal, né? Nem deve estar ardendo no inferno. Mas... deve ter surgido nessa época, cara. Os caras fizeram teste de tudo qualquer jeito, né? Sim. E tem forte contribuição para o conhecimento que temos hoje sobre a era humana, sobre o corpo humano, sobre a resistência humana. Infelizmente, foi da pior forma, mas... né? Sim. E até para da filosofia, né? Porque o próprio Martin Heidegger, ele que, se olharmos para a história da filosofia contemporânea, quase todos os filósofos pegaram muito dele. Principalmente os filósofos que a gente discorda. Mas ele tem uma contribuição gigante. E ele era um nazista. Uhum. Que, inclusive, teve um caso com a judia. Mas, com uma conversa para outra hora. Que era a Hannah Arendt. Mas, nós podemos ver que, por mais que aconteça muitos desastres que gera essa necessidade, como o Mikael tinha falado, nós não podemos desqualificar o uso futuro dessa tecnologia, né? A gente deixa para descartar todo o conhecimento para os nazistas, né? Que eles que descartavam mesmo ali. Então, essa pessoa fez tal coisa aqui que é interessante, tudo mais, que ajudou a evoluir o ser humano. Não, foda-se, descarta. Né? Eles fizeram isso daí com muitas coisas também da própria Freud, né? Que eu tinha visto, que eles descartaram. Exato. E tem de várias outras coisas. Engraçado que o avanço porque, querendo ou não, as tecnologias que a gente tem acesso hoje é de avanço de algumas liberdades. Então, tipo, liberdade de algumas empresas de empreendimento, que teve o cara que teve a ideia, testou, fez algumas coisas novas. E essas tecnologias, principalmente a alemã, ligada à computação, à criptografia, ela era um regime totalitário e hoje pessoas usam essa tecnologia para fugir de regimes totalitários. Por exemplo, como eu já tinha mencionado o Bitcoin, os países que adotam Bitcoin geralmente são países bem pobres. A Argentina está em segundo lugar, por exemplo, que as pessoas estão adotando mais. Então, são regimes foi uma tecnologia bastante usada e criada em regime totalitário que hoje está sendo usada para fugir deles. Então, é algo assim, é um mecanismo que foi criado para um fim ruim e hoje está usando para um bom fim. Uhum. Mas isso que eu queria colocar. Não, de boa. Tem um ponto aqui que acho que eu vou querer a opinião de vocês. Porque teve uma cena que me chamou bastante atenção, que era em um momento de alta tensão, as pessoas estavam muito agitadas. No caso, os cientistas, a equipe de cientistas do Alan Turing estava muito agitados porque eles não estavam conseguindo o resultado que eles gostariam que tivesse. Não estavam conseguindo quebrar o código, estava muito difícil e os subordinados do Alan Turing acusavam ele de não estar fazendo nada de útil. Então, milhares de soldados, centenas de milhares de soldados morrendo todas as semanas, todos os dias na guerra, tentando fazer algo de útil, realmente, enquanto aquele grupo de cientistas estavam lá, sentados em um escritório pequeno, fazendo vários nadas, entre aspas, realmente. Jogando tempo fora. Exato. E aí eu me lembrei do questionamento que é muito feito atualmente, e até naquela época era muito feito, porque um dos
dos subordinados falou que o Alan estava desperdiçando tempo, ficando sentado, olhando aquela baboseira de máquina que iria ajudar a ganhar a guerra. E muitas pessoas fazem um questionamento de que daqueles intelectuais que não fazem nada, entre aspas, de útil, que ficam criando teorias sem relação com a realidade, tanto que tem essa peça que eu falei, As Nuvens, de Aristófanes, ele basicamente faz uma sátira de Sócrates, que ficava filosofando sobre várias teorias que não levavam a nada, como, por exemplo, vamos calcular a distância do pulo de uma pulga. É uma comédia, podem ir sem medo, que é muito boa. E enquanto quem produz realmente algo de valor para a sociedade está vivendo uma vida muito mais difícil. E aí é uma pergunta que também nos envolve, porque querendo ou não, nós não somos intelectuais, mas nós produzimos conteúdo intelectual sim no Damas de Ferro, por exemplo. Então tudo aquilo que nós construímos é algo inútil ou tem realmente utilidade atual ou futura? Ou então eles estão certos nesse caso? Para mim, na minha concepção, é uma questão de investimento. Então, por exemplo, estamos aqui criando conteúdo para que, na verdade, possa ser de relevante em algum momento. Então, da mesma maneira como que produzimos artigos, né? Então, o artigo ele foi feito para quê? Para que, na verdade, aquilo dali possa auxiliar outras pessoas a conseguirem complementar o estudo daquilo. Porque o artigo, atualmente, você tem uma síntese sobre aquela questão. Você fez alguma experimentação, você fez alguma revisão bibliográfica que surgiu aquilo, certo? Só que você contextualizou isso, você colocou isso em papel ali para outras pessoas poderem ver. Agora, por exemplo, pode uma terceira pessoa ver aquilo dali e falar, não, isso daqui é interessante, isso daqui pode me ajudar para um estudo que eu estou querendo desenvolver. E assim vai. Então, como que eu posso dizer? Não é que, na verdade, seja irrelevante, é uma questão de investimento, sabe? A frase que eu falei no começo do podcast, o conhecimento está disperso pela sociedade. E, por conta disso, para algumas pessoas, esse conhecimento não pode ser tão relevante assim. Entra naquela questão até que no artigo, porque eu tenho que ler os artigos para poder fazer as artes. Tá sobre a questão do Neymar, falou muito nos últimos artigos do Damas, como que uma pessoa faz vários nadas, tipo, só joga futebol e ele ganha tanto em oposição que pessoas que estão trabalhando muito ralado ganham pouco. Então vai muito dessa questão assim de em ver valor nas coisas. Tipo assim, para aquela situação era relevante para quem estava ali, porque a quantidade de vidas, eu estou indo para um conceito meio utilitarista, a quantidade de vidas que poderia ser economizadas depois de eles desenvolvessem, mesmo perdendo tanto tempo de estudo, seriam mais vidas poupadas do que se deixasse a guerra rolar. Então, aquela quantidade de pessoas que morreram, infelizmente morreram, mas outras vidas poderiam morrer muito mais gente se eles não tivessem desvendado aquela tecnologia, levando tanto tempo estudando assim. Então, é meio utilitarista isso, mas eu ainda não tenho uma opinião tão conclusiva sobre isso. Que na verdade até entendo o que você está falando, porque, por exemplo, o ponto é que o cérebro humano tem um certo limite, a gente não consegue expandir isso de tanta maneira. E se continuasse no manual ali, fazendo as coisas no manual, ainda estaria limitado a questão do nosso cansaço, a questão de a gente ter essa capacidade de conseguir pensar em diversos raciocínios ao mesmo tempo, né? Então a ideia do computador em si é você conseguir fazer múltiplos processos ao mesmo tempo, né? Fazer uma máquina pensante que consiga pensar por nós. Mesma coisa que uma calculadora, né? Então, por exemplo, a gente não vai pegar... Até esqueci o nome daquele negocinho, né? Que daí que você faz as contas, sabe? Que daí você fica movendo um negocinho pro lado pro outro. Sim. É a calculadora antiga, de antigamente. Então, a partir do momento que surge uma nova calculadora, você não vai ficar usando aquele negocinho, você vai usar a calculadora nova, sabe? No seu cotidiano, se você precisa fazer uma multiplicação de vezes, por exemplo, que dá um número muito quebrado, né? Então, você não vai pegar papel ali e começar a fazer a conta certinha no negócio. Não, você vai usar uma calculadora. Então, o que acontece? Se existe alguma coisa que pode ter uma validade de conseguir dinamificar aquele tempo, fazer com que aquele tempo valha mais, né? Por que não usar? E tem a questão, tipo assim, que para cada setor tem a sua importância. Por exemplo, para os soldados é interessante eles lutar, matar para poder
ganhar a guerra ali. E para eles, a guerra deles era a questão de correr contra o tempo e decodificar todos aqueles códigos lá que tinham que fazer. Então, tipo assim, varia de pessoa para pessoa o que quer dar mais valor. Para os intelectuais, mais intelectuais, o que o Alan Turing estava fazendo tinha mais valor. Para outras pessoas que é mais no braçal, essas coisas assim, o que os soldados estavam fazendo lá no campo de batalha tinha mais valor. Então, acho que isso é muito meio... não é Complicado de mensurar, subjetivo, né? subjetivo, difícil de mensurar a importância de cada coisa. Porque os soldados teve a importância de ficar ali na linha da frente e impedir que, por um lado, os nazistas avançassem, enquanto eles, mesmo perdendo tempo, depois de ter concluído tudo aquilo, impediu ainda mais que os nazistas avançassem ainda mais. Então, cada um teve seu papel ali dentro. Então, é difícil de mensurar qual que é o melhor, qual que é o menor, essas coisas do tipo. Bom é que pessoas mais inteligentes que nós já fizeram isso e mensuraram. Já? No final do filme, eles falam de que a descoberta de Turing que eu não vou falar, né? Porque senão... mas pelo amor de Deus, já foi há muito tempo. Mas de que a descoberta dele foi importante porque salvou cerca de 14 milhões de vidas, segundo os historiadores, e reduziu o tempo da guerra em 2 anos. Então, quase um terço do tempo total da guerra foi reduzido. Então tem como mensurar assim. Mas aí precisou de vários historiadores para isso, e nós não somos historiadores. Inclusive, essa questão, Mikael, que você colocou de uma visão utilitarista de quem nós vamos salvar ou algo assim, foi muito colocado no filme. Sim. E é assustador pensar que, no final das contas, ao menos em parte, a guerra ela era definida em pequenos escritórios e pequenas decisões, grandes decisões e grandes mentiras eram feitos em pequenos escritórios. Por conta da máquina de Turing, eles tinham todas as comunicações, todas as informações que eles precisavam para saber quem iam enfrentar, quando iam enfrentar, quais batalhas eles iam vencer e quais batalhas eles iriam deixar as pessoas morrerem. Isso é algo muito pesado. Sim. Tem uma cena até... Isso. Daquele rapaz, né? Tem até uma cena que ele fala que o povo fala da Segunda Guerra Mundial como se fosse uma guerra entre a liberdade e a tirania, entre a democracia versus o nazismo, mas na verdade são cientistas, são políticos e decidem quem é que vai viver e quem é que vai morrer nessas guerras. E esse é um mal tão banal de escolher, e nem sei se seria um mal, mas são decisões tão grandes em ambientes tão banais, que eu lembro imediatamente daquela questão que eu já falei da Hannah Arendt e desse oficial nazista que decidia em um escritório pequeno quem e quais judeus iriam morrer e quais iriam estar vivos, por assim dizer. É claro que são situações diferentes que o Eichmann estava levando eles para os campos de concentração enquanto estavam nos falando de uma guerra nesse sentido. E dá para ver a questão, né, de que eles estavam num lugar muito... Porque uma coisa é você, por exemplo, se eles estivessem dentro do escritório, uma coisa de vidro, perto da batalha, tipo, vendo os caras morrer. Então, essa distância do campo de batalha, por algum lado, apesar de eles estarem ali concentrados em querer resolver aquilo, mas meio que, tipo, tira o peso de pessoas estar morrendo, porque você só tem números. O que aparecia ali eram números. Agora acabou de morrer mais um cara, mais um soldado nosso. Mas era questão de números. Então, você distanciar essa questão emocional faz com que eles tenham essa menos preocupação de dizer assim, poxa, a gente não vai poder entrar agora e fulano vai ter que morrer. Seu irmão vai morrer dentro daquele navio. Que foi aquela cena. Então, é meio complicado isso. Você precisa, querendo ou não, manter essa informação privilegiada, né? Como eles mesmos falaram lá, né? A gente não pode simplesmente deixar com que eles descubram que a gente conseguiu maneira de conseguir burlar aquilo. Uhum. Porque se conseguisse descobrir, simplesmente ia valer nada aquele serviço.
Porque teria que fazer um retrabalho e esse retrabalho poderia custar muito caro, mais do que já custou o fato de terem criado todo aquele serviço, né? É o tanto de dinheiro jogado fora, né? Porque, querendo ou não, aquilo ali é dinheiro de pessoas, outros indivíduos que também... porque, querendo ou não, a pessoa que estava viva naquela época financiou aquela guerra, querendo ou não. Porque Sim. o dinheiro foi, enfim. Então, também tinha esforço humano na questão do dinheiro que foi gasto para construir a máquina. O tempo que eles estavam gastando para aquilo. E... O que, na verdade, na época era muito dinheiro. Muito dinheiro. 100 mil libras. Era coisa para caramba. E hoje a Libra é uma das moedas mais valorizadas, né? Imagina, naquela época. Mas, por exemplo, não só a questão do dinheiro, mas a questão do tempo em si, né? Eles falavam, né? A guerra não é contra a Alemanha, a guerra é contra o tempo. Contra o tempo. E justamente isso, porque, por exemplo, enquanto um tá avançando ali, um tá produzindo ali incansavelmente alguma coisa para poder ganhar a guerra, você tem que fazer o contra, né? Você tem que fazer algo que daí consiga ser melhor do que ele e usar aquele tempo de maneira mais propícia. Então, sobre aquela questão, né, de investir no computador ou fazer tudo manual, né? A diferença é que, por exemplo, no manual a gente não consegue e cansa demais. E por que a gente não usa o tempo, por exemplo, que tava tomando uma cerveja, dormindo para fazer um negócio? Porque a gente tem um limite do nosso corpo. O computador não. Tem algo que eu fiquei pensando quando estava assistindo esse filme, que era sobre uma teoria que, na verdade, a gente leu tanto em Rose Widerlane, que é uma das autoras que nós estudamos, como também em Isabel Peterson, que é basicamente quem é que move, e é isso que eu já falei até anteriormente, quem é que move o mundo, quem é que move as decisões, as grandes descobertas, as grandes civilizações, o que é que move? E a Isabel Peterson, ela fala que são as ideias, são ideias que movem o mundo, tanto que o Mises também fala isso, ele que provavelmente é o robô dela, já que ele vem depois dela. Mas que ele fala que somente ideias iluminam a escuridão, e ela fala de que as ideias que movimentam as civilizações. Então ela comenta sobre a evolução do Ocidente, que foi baseada tanto na filosofia grega como e a democracia grega, ateniense no caso, como as leis romanas e também no cristianismo no cristianismo, que não é somente ocidental, mas também africano, oriental, etc. E que, basicamente, essas ideias ajudaram a construir o Ocidente. E várias ideias que nós estamos vendo atualmente e há vários anos ajudaram a construir a construir nós como sociedade também hoje. Então, essas ideias vêm do nada? Não, vêm também de mentes pensantes, mentes que têm uma genialidade em si. E quando eu vejo o Alan Turing, eu vejo essa mente que possui essa genialidade de construir ideias brilhantes, que no caso foi a da computação. E aí é aí que eu bato nessa ideia de que foi somente por conta da guerra que o computador foi desenvolvido. Na verdade, foi por conta de uma mente brilhante. Poderia ter guerras e guerras e milhares. Se não fosse essa mente que produzisse essa ideia específica, a guerra iria durar, milhares, milhões de pessoas iriam morrer e o computador não seria gerado. Então, o valor das descobertas estão nas ideias e nas pessoas que desenvolveram essas ideias. Uma coisa mais individual, né? Exatamente. Tem mais a ver com o indivíduo e também tem outra coisa. Daquela questão que a gente falou, que as pessoas valorizam coisas diferentes. Foi por o Alan valorizar a questão do estudo da criptografia, ele ter essa liberdade, por assim dizer, de poder estudar algo em específico, pegar a mente dele, a atenção dele, a energia dele para isso, que fez com que ele criasse essa máquina junto com outros caras que estavam ali também. Então não foi o governo financiando, poxa, cara, vamos lá, vamos estudar. Não, o governo já pegou aquele produto pronto e só usou para fazer o que era conveniente, né, para a época. Então, tipo assim, são resultados de forças humanas que trabalharam juntas e chegaram no resultado que chegaram. Então, são
Pensando bem, foi uma produção de gênios do que da guerra em si. Porque se não fosse eles não chegariam nesse resultado que eles têm. Não fosse o Alan Turing, não fosse a galera que trabalhou junto com ele, eles não chegariam nesse resultado, nessa máquina, e a gente não teria a computação que temos hoje. Justamente por causa da genialidade do cara. Então é mais um fator individual do que um fator ocasional da guerra, enfim. Porque o governo ele não tem capacidade de produzir coisas boas, ele precisa de gênios para isso. Uhum. Inclusive, é bom lembrar que não foi sozinho, que tem a parceira dele, que eu não vou dar muitos spoilers, mas que é uma parceira importante, é uma personagem importante nessa obra, que foi a Joan Clark, não sei como é que se pronuncia, mas ela, inclusive, é uma personagem real, que foi uma parceira nesse processo de construção da máquina de Turing, e que ajudou ele a desenvolver toda essa máquina. Ela é uma criptógrafa, uma matemática, uma cientista, criptoanalista famosa. Ela sobreviveu até a década de 70, se eu não me engano, e ficou muito tempo trabalhando na criptografia da Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo depois do final da guerra, ela continuou trabalhando por anos para tentar conhecer os trabalhos e tudo que eles faziam. Então, até hoje nós não temos essas informações. E essas informações estão todas em sigilo, porque ainda, são arquivos confidenciais, nós não temos essas informações. Então, pensar que nós podemos ter informações novas até hoje sobre o que é que faziam naquela época, no caso, a partir das comunicações alemães do eixo. Pelo que o próprio filme mostra, né, ficou em confidencial essa questão por 50 anos, né, então em 95, né, 1995 a gente conseguiu ter de fato acesso às informações. E tirando o fato que ela era uma mulher, né, a gente tá falando de uma época de uma... Os homens dominavam a parada, entendeu? Não tinha esse espaço tanto para as mulheres. Então, no filme mostra muito isso, né, essa pouco da resistência, da genialidade dela participar desse projeto tão importante. Era única, inclusive. Mas é isso. E engraçado, e o interessante é que o Turing tava nem se importando se ela era mulher ou não. Não sei se era pouco... Provavelmente, não sei, né? Provavelmente um homem que tenha um mínimo de noção. Nossa, ela vai me ajudar a ganhar a guerra, não... Não importa. Querendo ou não, na verdade, quando a pessoa quer alcançar algum resultado, né, se torna meio supérfluo o que a pessoa é, né? Então, o importante é que ela pode produzir. Sim. E ela era super produtiva, né? Uhum. E foi isso que ele falou. Não me importa se você é mulher, se você conseguir resolver isso, então, bem-vindo a bordo. Sim. Ele não falou bem-vinda porque ele tinha que falar bem-vindo. Brincadeira. Porque ele não era muito educado. Não, pelo menos no filme. Não mesmo. Mas qual é a parte aí que vocês têm mais para comentar? Eu acho que é bom não dar muitos detalhes, né? Senão a pessoa também não tem nem por que assistir o filme em si, né? Então... Isso. E eu acho que, pelo que a gente já conseguiu dar de informação, já tá bom. O suficiente. Né? Então, acho que é isso. Esse filme é muito bom. Não é à toa que ele ganhou o prêmio de melhor roteiro adaptado. Então, primeiro que o livro, a biografia é muito boa, uma biografia também muito importante, de Alan Turing. E a adaptação, o roteiro para adaptação também foi muito premiada. Então, se você quer realmente saber, é claro que tem muita ficção nisso, mas se você quiser saber mais da vida do Alan Turing, esse filme é indispensável para você. Porque foi feito em 2014, é um tempinho, né? Quase 10 anos, mas é muito bem feito, os efeitos. Não foi preciso muitos efeitos, mas a atuação de todos os atores, a fotografia muito bonita. E o Alan Turing que foi muito importante, porque ele ajudou
a salvar cerca de 14 milhões de vidas e reduzir a guerra em 2 anos por conta das descobertas dele. Além, é claro, o mais importante, que foi por conta dele que agora nós podemos jogar nos nossos joguinhos. Foi por conta dele que a gente tá podendo gravar esse episódio e você, telespectador, pode ver a gente, né? Mas... Exato. Então, se você gosta de assistir, de ouvir o nosso episódio, o nosso podcast, então agradeça a esse ateu, a esse homossexual. E se você compra na alta, o Bitcoin na alta para vender na baixa, agradeça a ele também. Exatamente. É isso. Vocês têm alguma impressão final para colocar? Só o ponto que é engraçado, simplesmente o fato de... Engraçado fala, tipo, de maneira clássica, né? Divina comédia no negócio. De que ele simplesmente ajuda o governo a conseguir alcançar um certo objetivo para depois ele ser penalizado pelo próprio governo, simplesmente pelo fato de ele ser homossexual. A ironia, né? Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso. Uma coisa que ele deixa bastante claro no filme é a questão de que pessoas que não esperam nada seguem grandes coisas. E é justamente isso. Ele era um cara que visto como uma minoria, por conta da sexualidade dele, e ele mais a mulher também, saiu uma grande, não só deles, mas eles tiveram forte contribuição, saiu algo muito importante para o mundo hoje, que é a criptografia, a computação e tudo mais. Então, eu acho que é mais ou menos a mensagem que o filme passa também, e eu recomendo o filme porque eu chorei bastante. O filme foi muito bem feito, e é isso. É isso. Não deixem de assistir, não deixem de ouvir nossos episódios. E agradeço também a presença do Rafael, do Mikael, que tirou um tempo para participar com a gente. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Mika. E é isso. Até o próximo episódio. E até mais. Falou. Até mais.